Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos, cidadania e movimentos sociais. Bom, para começar então, nós vamos falar sobre o que é ser cidadão. O que é ser cidadão? O que é cidadania? Bom, o conceito de cidadania requer muito cuidado na hora dele ser estudado, né? Já que é abstrato, mas pode ser reconhecido também de diversas maneiras, na nossa realidade, do dia a dia. Então, para começar, todos nós somos cidadãos. A cidadania ela é geralmente entendida nas ciências sociais como a dimensão política de pertencermos a um Estado. Então, como eu coloquei aqui no slide, ser cidadão de um país é, em primeiro lugar, um status jurídico, que garante que a pessoa tem um conjunto de direitos frente ao Estado. Então, nós lembramos que, por exemplo, no nosso caso, o Estado moderno brasileiro corresponde com uma nação. Então, todos nós fazemos parte dessa nação. Somos, então, cidadãos desse Estado. Somos pequenas partes que formam um todo, mas que em nossa singularidade também nós carregamos esse todo conosco. Bom, então a cidadania ela é, acima de todas as coisas, um conjunto de direitos que respondem às dimensões mais básicas da vida de uma pessoa. Assim, nós temos direitos que se correspondem à nossa qualidade de humanos, que são os direitos humanos, direitos que organizam a vida em sociedade e a condição individual de cada um de nós, que são os direitos civis. Bom, mas como nós já falamos, né, sobre os direitos, nós temos direitos políticos. Vamos falar um pouquinho sobre direitos políticos e liberdades. Como nós já falamos, então, temos direitos políticos, aqueles que nos permitem escolher as autoridades, os presidentes, os prefeitos, como há pouco nós tivemos eleições, né? Temos direitos para trabalhar, condições a serem respeitadas. E por último, temos direitos sociais, que são aqueles que ganhamos como coletivo, ou seja, que ganhamos como estatuto de todos e cada um de nós. Sendo assim, então, a história dos direitos não é nem simples, nem cronológica. Pelo contrário, é uma história de lutas, de muitas lutas e conquistas sociais, mas também é de recuos, de perdas. Muitas vezes nós podemos aqui mencionar até em relação aos direitos políticos como um dos melhores exemplos, né? Primeiro foram incorporados os homens, depois, com o tempo, foram incorporadas as mulheres. No começo dos regimes democráticos em vários países, as mulheres não eram autorizadas a votar nas eleições. É o caso também de direitos em matéria de trabalho, né? Especialmente no que se refere aos direitos sociais. Esses direitos são talvez os mais polêmicos. Por exemplo, a igualdade entre grupos étnicos ou religiosos. Por que precisam que o Estado intervenha na realidade social? Para corrigir situações que, pela mesma vida em sociedade, são problemáticas. Então, na nossa Constituição, no artigo 6 estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados. A categoria da cidadania ela tem uma história interessante, porque ao longo da qual foi conformando-se no que hoje conhecemos, geralmente o começo da história nos leva para a Grécia Antiga, onde as categorias políticas cresciam e se desenvolviam ao calor de uma vida política e social muito agitada. A cidadania na Grécia era primeiramente um status que garantia a igualdade de direitos entre as pessoas.
o que talvez é melhor chamar de igualdade entre iguais, já que só algumas pessoas eram consideradas cidadãos, aqueles que se comprometiam com as decisões do coletivo, aqueles que debatiam, discutiam sobre a vida pública de todas as pessoas. Para ser cidadão, a pessoa tinha que ter relação de estima social, ou seja, ser reconhecido como uma pessoa de bem e sem preocupações econômicas para poder se dedicar de maneira completa às questões públicas. Então, o que nós podemos dizer é que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentes da raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Todos os seres humanos têm direitos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho então sobre os movimentos sociais. O que são os movimentos sociais? Os movimentos sociais, então, eles ampliaram canais de interlocução com o Estado. É necessário nós lembrar que nos séculos XIX e XX, a concentração da condição de indivíduo, como nós falamos, foi cada vez mais importante e completa. Mas também foram aparecendo os movimentos sociais. Esses movimentos eles reclamavam de problemáticas próprias de um coletivo ou grupo social, mas também conseguiam o reconhecimento por ser um coletivo e por se movimentar como tal. Do grupo de direitos que estudamos, só os direitos sociais foram pensados como coletivo. O resto ele foi formulado em uma perspectiva individual. Assim, então, nós vemos que com o crescimento dos movimentos sociais e a exigência de um Estado interventor que garanta determinadas leis e modificações a partir da participação dos movimentos, tem produzido então a necessidade de gerar mecanismos para a participação desses movimentos. Assim nós vemos então pessoas se manifestando, buscando seus direitos. Em algumas áreas da política, a convivência de ambas as categorias resulta problemática e deve ser resolvida. Pensemos assim. Então, a nossa democracia ela está formulada de maneira individual. Cada pessoa vai lá e vota, e faz a sua escolha. E cada voto tem o mesmo valor que os outros. Seria possível uma democracia a partir dos movimentos sociais? Como seria? Como que o mesmo ele poderia valer os votos de dois movimentos sociais de peso? É muito interessante nós pensar e refletir sobre essa problemática, porque é muito atual e central no nosso país e na nossa realidade cotidiana. Esses movimentos eles vêm crescendo a cada dia e eles vêm colocando, trabalhando em prol dos seus direitos. Bom, era isso que eu teria para apresentar para vocês. Obrigado pela atenção de todos.